Fala, meu camarada, tudo jóia? Samuel aqui. Cara, você já foi numa barbearia dar um trato na sua barba e o barbeiro acabou errando feio na hora de aparar? Ele cortou demais ou ficou de um jeito que você não queria? Pois é, cara, acho que todo mundo já passou por isso alguma vez. Se você quiser saber o que falar pra ele para evitar qualquer tipo de erro, segue aqui que é sobre isso o vídeo de hoje. Cara, eu acabei de voltar da barbearia. Eu fui aparar a barba agora para as festas de fim de ano. Eu viajo amanhã para Minas. Eu vou até tentar fazer um vídeo já de lá. E o legal é que eu encontrei o Luciano. Esse cara foi meu barbeiro, assim, durante muito tempo, bem antes de eu começar sobre barba. E a gente acabou perdendo o contato. Faz muito tempo que eu não via e, por acaso, eu descobri que ele está trabalhando numa barbearia aqui do lado de casa. Quando eu fiquei sabendo, aproveitei um tempinho agora à tarde e dei um pulo lá. E aí, no meio dessa conversa toda, a gente se reencontrando, né? Ele lembrava exatamente como que eu gostava, o que eu queria, eu nem precisei explicar para ele como que eu queria que ele fizesse. Surgiu esse assunto. Porque tem uma coisa que eu tô percebendo muito, principalmente nos vídeos da série Na Barbearia, é que tem muita gente que cara, tem uma dificuldade enorme de encontrar um barbeiro que acerta a barba. Muita gente fala, pô, mas aqui na minha cidade não tem nenhum barbeiro que tem uma técnica desse jeito, ou fui numa barbearia e o cara errou pra caramba, cortou demais. Todo mundo tem uma história dessa. Mas nem sempre o problema não tá no barbeiro que tem uma técnica ruim ou o cara não sabe direito fazer o trabalho dele. Muito vem também da gente não saber explicar exatamente o que a gente quer. Porque afinal de contas o barbeiro é uma relação de confiança, né? Você tá a maior parte do tempo ali com um cara com uma navalha na sua jugular, então você precisa confiar no trabalho do cara. E aí nessa conversa que eu tive com ele lá hoje, enquanto ele cortava a minha barba, a gente levantou algumas coisas que é legal você falar com o seu barbeiro para evitar que ele erre ou faça de um jeito que você não goste. A primeira delas é, puxa a conversa com o seu barbeiro antes de sentar na cadeira. Cara, tem muito barbeiro bom que é treinado já para ter essa conversa com você antes. Ele vai perguntar como que você gosta, como que é o seu estilo, o que que você quer, e isso é o ideal. Mas nem sempre você vai encontrar um barbeiro que vai ter essa conversa com você antes. Isso não significa que o cara seja um barbeiro ruim. Por isso, toma logo a dianteira e fala você. Como que você gosta, principalmente como você não gosta, se você está deixando a sua barba crescer ou se você quer exatamente só manter o tamanho dela, se você está ali só para cortar as pontas, toda essa conversa, tudo isso que você fala com ele é material de trabalho para ele também. Então assim, não tem vergonha e puxa logo esse papo antes de começar. E aí, nesse papo, levanta alguns pontos que são assim essenciais. Primeiro, como que você quer o seu bigode? O maior número de reclamações que eu já vi é que o cara acabou cortando o bigode demais porque você está deixando o bigode crescer, ou você quer fazer o handlebar e aí o cara, enfim, acabou com o seu plano. Cara, a grande maioria das pessoas que vão numa barbearia querem só uma limpeza. Você tem que entender que o barbeiro às vezes está ali fazendo um trabalho logo depois do outro e o padrão é o cara que está mantendo uma barba, provavelmente uma barba mais curta ou até mesmo uma barba grande, gostar do bigode mais limpo, dessa área aqui, dessa região limpa. O cara não usa uma cera de bigode, por exemplo, para afastar os pelos aqui da boca. Então ter essa região aqui bem aparada pode ser o padrão para ele. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, não tem muito tempo, acho que tem umas 2 semanas, que é falando exatamente sobre o bigode. O que a gente tem que falar para o barbeiro se a sua ideia é deixar o bigode crescer. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. Se for o seu caso, vai lá. Outra coisa que também é muito comum a gente esquecer de falar ou nem tocar no assunto é se você gosta que a barba seja bem desenhada ou se você prefere ela mais natural. Tem barbeiro em que a maioria dos clientes dele gostam de uma barba desenhada. Então se você senta lá e não fala nada, muito provavelmente se ele não te perguntar, ele vai fazer como ele está acostumado. Eu gosto da minha barba o mais natural possível. Eu não curto aqui muito desenhado. E é um gosto pessoal, vai de cada um. E aí eu aprendi com alguns barbeiros errando isso, deixando ela super desenhada, a falar sempre assim. Eu sento na cadeira, acho que a primeira coisa que eu falo é aqui deixa natural. Eu não gosto de deixar aqui muito marcado. Outra coisa que é legal também você falar para ele é se você quer ou não escanhoar. Geralmente os barbeiros perguntam isso. Mas pode acontecer do cara não perguntar e tá acostumado a fazer de um jeito. Escanhoar, para quem não sabe, é raspar com a lâmina aqui no sentido oposto dos fios. O
cara faz isso para deixar a sua pele mais lisa ali no barbear. O problema é que se você costuma ter pelo encravado, ou a sua pele é mais sensível, costuma se irritar facilmente, escanhoar é um problema. Então já fala logo para ele que você não prefere, ou para ele usar uma maquininha shaver no lugar de escanhoar. Ele também pode fazer isso. Depois de passar a lâmina no sentido certo do fio para deixar a pele mais lisa, ele passa ali a maquininha ao invés de passar a lâmina ao contrário, que de boa não vai ter nenhum problema aí de pele irritada ou aquelas bolinhas que vão aparecendo, ou foliculite. Outra coisa que é legal também você ter é, assim que você tiver com a sua barba bacana, sabe, o barbeiro acertou super bem, ou você tá num momento em que você gosta da sua barba, tá de um jeito legal, tira uma foto de frente e de perfil e guarda ela aí no seu celular. Porque se você vai na barbearia, por acaso o seu barbeiro que você tá acostumado não tá lá, ou você precisa ir numa barbearia diferente, ou você nunca repete o mesmo barbeiro mesmo, cada hora você vai em um, cara, mostra pra ele como que você gosta quando ela tá legal. Porque aí ele vai ver o desenho, ele vai ver qual o formato que você gosta aqui do lado, porque tem muita coisa técnica também que a gente não sabe. Teve uma época que o Luciano mesmo, quando eu comecei a cortar o cabelo e a barba com ele me perguntava umas coisas que eu não sabia o que era. Ah, você gosta mais quadrado ou mais arredondado? Cara, tô deixando a barba crescer agora, eu não sei qual que fica mais legal. Então a gente foi aprendendo com o tempo, sabe? Eu falei quadrado na época, e aí ele fazia quadrado, eu via que aquilo ali eu não gostava muito. Mas eu insistia nele, sabe? Eu voltava na próxima vez e falava, ó, a última vez você fez quadrado e não achei que ficou muito legal. Vamos fazer mais arredondado agora? Vamos ver se fica melhor? Cara, é assim, é uma construção que você vai tendo com o seu barbeiro. Ele errar tudo de cara, ou ele fazer de um jeito que você não gostou, não acha que o cara é ruim. Pô, volta e depois explica pra ele, ó, isso daqui eu não gostei, até na hora, levantou ali na cadeira, olhou no espelho, isso daqui não ficou legal, sabe? Eu queria ela um pouco maior. Da próxima vez vamos fazer diferente, vamos fazer assim, enfim. Vai testando, sabe? Porque tem uma coisa também que a gente não pode fazer, é levar a barba muito a sério. Na boa, ele cortou demais, ela vai crescer de novo, não é o fim do mundo. Então, com isso você vai criando essa amizade, você vai criando essa relação até chegar num ponto que você não vai precisar falar mais nada. Você vai sentar na cadeira, ele vai acertar do começo ao fim, ou vai até sugerir alguma melhoria, alguma coisa diferente para você. E é isso, cara. Agora eu quero saber de você, qual é a sua relação com o barbeiro? Tem alguma coisa que você precisa falar sempre pro cara não errar? Alguém já errou demais e você insistiu e aí, beleza, deu certo? Cara, conta aqui. E aproveita que você vai estar aqui no comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí para se inscrever e clica também no sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Até!